Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão com saudades da Progabi, das nossas aulas? Espero que estejam, porque eu tô com muita saudade. Quero muito que a gente volte logo, mas claro que com segurança, né? Então, para isso, a gente precisa se cuidar. Pessoal, vamos começar nossas atividades de língua portuguesa desta semana. Lembrando que semana retrasada nós vimos sobre os alimentos, né? Sobre alimentação saudável, naquela parte da apostila da página 99 sobre família e escola. Hoje nós vamos iniciar o box azulzinho mais ação. Ele vai trazer um assunto para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar, conversar com a nossa família, tá bom? Então eu vou ler com vocês cada item, peço que por gentileza vocês acompanhem, página 99 da nossa apostila, tá? Primeiro item, vou mostrar aqui para vocês, para a gente se identificar, ó. Aqui, tá? Página 99, mais ação. Esse quadrinho azul aqui. Vou ler a primeira bolinha. Você costuma colocar mais alimentos no prato do que consome? Então, na hora que você vai servir sua refeição, você coloca o que você realmente vai se alimentar ou você coloca um pouquinho a mais e sempre desperdiça, sempre vai pro lixo aquela comida? Como que é? Porque se você deixa mais, é bom começar a pensar direitinho, porque tem muita gente no mundo que passa fome, infelizmente. Então, é pecado a gente jogar fora o alimento, né? Então, para refletir um pouquinho. Próximo item. É comum você descartar alimentos porque estragaram ou passaram do prazo de validade antes que fossem consumidos? Então, vocês têm essa preocupação na casa de vocês? Se o alimento, ele venceu, você joga fora, ou você tem aquele cuidado de não deixar ele vencer, você consumir antes que ele vença. Como que é aí? Pensem um pouquinho e conversem com o papai e com a mamãe. Próximo item. Quais ações você e sua família tomam para evitar o consumo exagerado e o desperdício de alimentos? Então, como que é aí? Vocês têm alguma tática para vocês não desperdiçarem, para vocês realmente consumirem o que vocês vão usar, vão se alimentar? Como que é? Evite o desperdício de alimentos. E incentive a todos, seja o pessoal da escola, seus amigos, a sua família, a ter atitudes como escolher apenas os alimentos e as quantidades suficientes para saciar a fome e não comprar comida a mais para depois jogá-la no lixo. Então, nem comprem nem coloquem comida a mais se você não vai comer, tá? Porque ou ela pode vencer e ir pro lixo, ou você pode servir a mais e não comer e ela ir pro lixo também. Então, vamos colocar a mãozinha na consciência e ter bastante atenção nesses momentos, tá? Embaixo desse quadrinho azul, nós temos uma sugestão de produção textual. Vamos produzir um textinho hoje e acompanhem, tá? É aqui, ó, no finalzinho da página 99. Aqui. Então, vamos lá, ó. Após as pesquisas em supermercados que vocês realizaram na semana retrasada, né, sobre ver quais tipos de alimentos, se eles são saudáveis, que vocês estão produzindo, estão consumindo na casa de vocês, e as conversas sobre o desperdício que vocês vão ter agorinha após ler e comentar, refletir sobre o box mais ação. Que tal escrever um texto expressando sua opinião sobre o desperdício de alimentos? Em seu caderno, redija um breve texto expondo suas opiniões sobre o assunto. Siga as instruções a seguir. Então, na página 100, a gente vai ter umas instruções sobre como fazer esse texto, tá? Lembrando que vocês vão fazer um texto sobre a opinião de vocês, através das pesquisas e conversas sobre o assunto, né? Sobre o que fazer para evitar esse desperdício de alimentos. Então, vamos virar a página e ir agora para 100 e acompanhar as instruções. Aqui, ó, a gente vai ver a fase 1, rascunho, tá? Da página 100. A gente não vai fazer, por enquanto, a fase 2 e 3, porque ela é um processo que a gente faz dentro da sala de aula, onde eu corrijo o texto de vocês e a gente passa limpo. O que dá para fazer no primeiro momento é vocês fazerem no rascunho e aí vocês lerem, né? Fazer uma segunda, terceira leitura para ver se tá tudo certinho, se vocês respeitaram as regrinhas da língua portuguesa, pontuação,
parágrafos e tudo mais, e também pedir para a mamãe e para o papai dar uma olhadinha no texto e vocês passarem a limpo para o caderno. Isso dá para fazer. Agora a parte da correção da Pro vai ter que ficar para quando a gente voltar, tá? Então, eu vou ler com vocês aqui cada item da fase 1. Primeiro, organize as informações que obteve em suas pesquisas e conversas sobre o desperdício de alimentos. Então, vocês vão relembrar das pesquisas, pesquisou alguma coisa na internet, vão relembrar o que vocês conversaram sobre esse assunto. Primeiro de tudo, use a divisão de parágrafos para indicar cada ideia e expor sua opinião sobre o tema. Então, lembrando que o parágrafo é quando a gente coloca um dedinho, né, para iniciar, para ter aquele espacinho. Ele começa com letra maiúscula e vai sendo escrito até o final da margem. Não pode passar da margem. E você tem que escrever até o finalzinho da linha, né? A não ser que você está encerrando o parágrafo e vai começar outro, aí ele pode terminar onde terminou mesmo a palavra, mesmo que não chegou no final da linha. Caso contrário, não escrevam só até a metade da folha, porque não é um poema, tá? É um textinho em prosa, então ele tem que ir até o finalzinho da linha. Próximo item. Use corretamente a letra maiúscula e a minúscula. Então, a gente usa a letra maiúscula quando? Início de parágrafo, quando for um substantivo próprio, como nome de pessoas, cidades, estados, países, quando você vai usar depois de um ponto final, de um ponto de exclamação, de interrogação, tá? Letra minúscula a gente usa para substantivos comuns, nome que não generaliza quem está se referindo, né? Próximo item, use corretamente a pontuação. Então, deu uma pequena pausa, temos que usar vírgula. Encerrou o assunto, ponto final. Estou impressionado com algo, ponto de exclamação. Quero fazer uma pergunta para minha leitora, por exemplo, para a Gabi. Eu quero deixar ela pensando em uma questão sobre o desperdício de alimentos. Então, deixa um pontinho de interrogação, que é uma perguntinha. Quero usar uma fala que a minha mãe e meu pai tiveram na hora que a gente estava conversando sobre o desperdício de alimento aqui em casa. Então, eu posso colocar os 2 pontos e depois o travessão e assim usar a fala da pessoa. Quero colocar uma fala que alguém teve no site que eu pesquisei sobre o desperdício de alimento. Então, a gente tem que colocar entre aspas, abre aspas, fecha aspas. Né? Porque é uma fala de alguém, não foi você que criou aquela frase, então a gente tem que sinalizar com as aspas, mostrando que uma outra pessoa que falou, que comentou sobre isso, tá? Que senão é considerado plágio. Próximo item, verifique a grafia das palavras e a separação de sílabas ao trocar de linha. Então, por exemplo, a gente sabe que tem que escrever até o final da linha, e não posso ultrapassar a margem, né? Como que eu faço então? Se não coube a palavra inteira aqui, eu separo a sílaba. Então, por exemplo, estava escrevendo o trabalho, coube só a letrinha T e o R, não coube o tra. O que eu faço? Coloca na outra linha de baixo se você vê que não coube o tra ali. O A tem que vir junto, porque ele faz parte da sílaba T-R-A, tra, né? Então, tem que ter esse cuidado. Nesse caso, pode deixar um pequeno espacinho e não ter ido até a linha. Então, ou o final da linha, né? Então, ou você coloca a letrinha junto, mas se vê que não cabe, que vai passar da margem, aí o ideal é colocar na outra linha. Cuide para que seu texto apresente dados concretos de suas pesquisas e não apenas sua opinião sobre o assunto. Então, você tem que dar sim a sua opinião sobre o assunto, mas de preferência trazer dados sobre a pesquisa, sobre esse assunto que vocês leem, né? Trouxeram de algum comentarista, falar sobre esses dados. Então, números, porcentagens, colocar entre aspas, fala de alguém que diz sobre esse assunto, fica bem interessante também. Atenção ao escrever sua opinião, para que a linguagem esteja adequada, clara e compreensível. Então, você vai dar sua opinião sobre esse assunto e a pessoa que for ler seu texto tem que entender o que você quis dizer. Então, tem que escrever de forma clara, tá bom? Para que fique bem coerente, bem certinho, para que todos entendam. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.